Olá pessoal, bem-vindos a mais uma live. Estou aqui pronto para ir para Floripa. Minha mãe está aqui me acompanhando, não que ela esteja nos dando muita atenção. Tudo bem com vocês? Estão me ouvindo bem? Está saindo legal o áudio? Confirma para mim se está vazando muito do aeroporto, que eu posso ver se melhora um pouco. E se estiver legal assim, a gente faz desse jeito. Olá, Maíra. Tá legal? Estão me ouvindo bem? A imagem demora mesmo. A imagem às vezes demora um tempo. Legal. Bem-vindos a mais um encontro. Hoje a gente está no barulho do aeroporto mesmo. Faz parte, né? Beleza, pessoal. Eu estou escrevendo um textinho para liberar aí para a gente no Instagram e eu vou falar sobre ele. Qual é a coisa mais importante para a gente saber o que comer em cada dia, né? A gente tem que se conhecer. E quando você se conhece, você entende se você está com toxina ou sem toxina. E é comum a gente acordar com toxina no corpo. Então você faz um estudo da língua. Quando você observa a sua língua, ela representa basicamente o nosso sistema digestivo, da boca até o ânus. Então a ponta da língua está ligada mais à cabeça, mais à região da garganta. Enquanto que o fundo da língua está ligado com a parte excretora, já mais com rins, mais com a bexiga, mais com o intestino grosso, onde a gente vai eliminar os dejetos. Então, quando a gente tem uma grande presença de muco na língua, a língua está esbranquiçada, esse muco ele tende a ter características Vata, Pitta ou Kapha, ou seja, pode ser um muco branco e seco, Vata, ou pode ser um muco amarelado e mais fleumático, mais fluido, que é um muco mais Pitta, ou pode ser um muco mais Kapha, que ele é mais grosso e espesso. Então, de acordo com a característica do muco que está na sua língua, você sabe como está o seu sistema digestivo. E aí, se você vê que no início da sua língua tem no início para o meio tem um ponto fundo, por exemplo, você consegue saber que você tem uma depressão do fogo digestivo, porque tem uma depressão na área do estômago. Então, provavelmente você tem fogo digestivo fraco. Se você vê que tem pontinhos arroxeados nas laterais, se for na lateral da frente, pode ser que seja um pulmão recebendo pouca energia do corpo. Se for lá no fundo, podem ser os rins recebendo pouca energia. Se esse muco está muito presente no fundo da língua, é provável que seja ligado à constipação, a uma pouca regularidade intestinal. Pode ser que seja uma infecção urinária, que também se representa bem na língua. Então, o estudo da língua, ele nos auxilia a entender como está o sistema digestivo. E todo dia de manhã a gente deveria acordar, olhar a nossa língua, perceber qual é a nossa sensação de leveza. Se a língua está límpida e você está leve, você não está produzindo toxina. Então você pode comer à vontade. Mas se a sua língua está mucosa e você está com sensação de peso ao acordar, então você devia comer menos. Então, muito além do que comer devo me alimentar mais ou devo me alimentar menos? Eu vou aumentar a ingestão de matéria, diminuindo o meu fogo digestivo e aumentando a produção de tecido, ou eu já tenho muito tecido produzido e esses tecidos estão até virando toxina, eles estão me deixando pesado, estão diminuindo o meu fogo digestivo, então eu vou diminuir o consumo de elementos que produzem tecidos e vou aumentar a injeção de especiarias. Então é importante a gente estar ligado com o que é bom para cada um de nós em cada período da vida, né? Estou fazendo um textinho sobre língua para gente, sobre o estudo da língua, para a gente entender como utilizar melhor o conhecimento do Ayurveda de forma a aplicar no dia a dia, não é? Deixa eu ver as perguntinhas de vocês. Que chá você pode fazer para diminuir o suor? Maíra, em geral, todo líquido que você ingerir, ele vai aumentar a produção de plasma. E o plasma ele vai se representar como suor mais cedo ou mais tarde. Se você está tomando café, café aumenta a circulação, vai aumentar o suor. Se você está tomando muito suco, vai aumentar o suor. Se você está suando muito mesmo, você pode considerar suco de caju fresco. Porque o caju é uma das poucas frutas que é naturalmente adstringente, bem adstringente, né? Então ela seca o excesso de plasma. O consumo de alimentos mais densos, evitar excesso de água, evitar excesso de chá. Pensa só, se você consome uma fruta em forma de suco, é muito mais fácil dela promover plasma e o plasma promover suor. Agora, se você consome a fruta picada ou mastiga a fruta, você não vai ter essa sensação de suor, porque não tem tanto plasma disponível, né?
Leve em conta também, se você aumentar muito o uso de especiarias, você vai ficar com muito suor, tá? O corpo equilibrado, teoricamente, ele não precisa do uso de especiarias. Então, se você tivesse um bom dosha de vata, pitta e kapha, você não ia suar excessivamente, não ia ter nenhum tecido em excesso, logo você não precisaria de ficar usando chá ou especiaria, você já está estável, então você só mantém estabilidade com a alimentação, tá bom? Mas cuidado com o excesso de chá, excesso de líquido, porque isso promove suor também, tá? Rodrigo Moura. O corpo saudável deveria sempre acordar com a língua rosada ou todo dia é normal ter um pouco de muco? Rodrigo, todo dia eu não diria, mas é comum você acordar aí um terço do seu mês com um pouco de fleuma na língua. Um pouco, tá? E aí você vai perceber que geralmente essa fleuma, ela tá brotando na área da língua que está ligada com o sistema digestivo nesse aspecto. Então, se você come muito doce antes de dormir, por exemplo, esse doce vai ficar no estômago. Aí você vai ver que no meio da língua vai acordar com um leve muco. Agora, se você come muito o dia todo e não vai bem ao banheiro, você vai ver que quando você acordar, você vai ter um muco mais espesso lá no fundo da língua, porque é uma coisa mais recorrente e constante, tá bom? Mas é comum todo mundo gerar um pouco de ama. O que não é comum é você permitir que essa ama chegue a níveis de nos adoecer. Essa toxina chegue a níveis de adoecer. Porque uma coisa é você ter um pouco de toxina no sistema digestivo. Outra coisa é você ter tanta toxina que ele extravasa do sistema digestivo e entra nos seus tecidos. Aí você começa a ter problemas inflamatórios nos músculos, nos tendões. Aí você vai para qualquer problema, tá? Mas a origem dos problemas para o Ayurveda é o sistema digestivo. Se você digere bem, tanto físico quanto emocionalmente quanto mentalmente, você não vai ter tendências a problemas. Agora, se você digere mal as coisas que acontecem com você, digere mal os alimentos, digere mal as emoções, tem uma tendência muito grande a você gerar intoxicação de uma forma bem fácil na sua vida, tá bom? Limpar a língua é uma boa, Selma? Sim. Todo dia, ao acordar e antes de dormir, a gente devia limpar a língua. Ao acordar, para você limpar o muco da língua mesmo. E antes de dormir, para você limpar o muco e permitir que você estude a sua língua de manhã. Porque ela só vai produzir muco aonde tem toxina no seu corpo. Então, se você fizer o estudo bem feito da língua, você vai entender realmente onde seu corpo está produzindo toxina. E se produz a toxina vata, pitta ou kapha. Você pode usar uma colher para fazer a raspagem da língua. Tá? Uma colher de sopa dessa tradicional e já é bem interessante. Eu vejo que ela tem mais efeito do que esse raspador de língua de plástico que a gente encontra na farmácia. Tá bom? Vamos ver se tem mais perguntas. Natália Cleto, poderia falar sobre hipertiroidismo? Posso sim. A tireoide, ela é uma glândula que trabalha basicamente com as funções metabólicas e fisiológicas do nosso corpo. Eu costumo comparar ela com um relógio. Esse relógio te diz a hora certa de cada uma das coisas. Então você vai ter ali a tendência desse relógio de avisar que é hora de produzir enzima para digerir, a hora de produzir hormônio para dormir, a hora de produzir movimento para aumentar os dejetos, dilatar os poros para mobilizar o suor. Então essa glândula, ela dá uma regulada na biologia geral do corpo, assim como se ela fosse um relógio mesmo, controlador do meio. Quando você tem um problema nesse relógio, significa geralmente que você está acelerando ou está atrasando esse relógio. Então você aumenta o potencial do Pitta, aumentando a agitação, aumentando o potencial enzimático, aí o corpo fica quente. Basicamente, o resultado de hipertiroidismo é aumento de calor, aumento de secreção, aumento de excreção. Aí a pessoa começa a catabolizar, ela vai queimando todos os tecidos, porque ela está com o relógio adiantado. E aquilo vai queimando o tempo de vida dela. O hipotiroidismo, que é o oposto, é o relógio atrasado, aí o corpo fica frio. Uma das formas de você analisar isso é botar um termômetro debaixo do braço ao acordar. Se você não tiver com a temperatura ideal, 37 graus, 37,5, tem gente que bate aí 36,9, já é um grande indicador de hipotiroidismo. Mas é claro que tem muitas outras formas de diagnosticar. O Ayurveda diagnostica muito pela língua e pelo pulso, tá? Agora, o que é interessante a gente entender é que até hoje eu conheci muitas pessoas, tratei muitas pessoas para hipotiroidismo, para hipertiroidismo, mas eu não conheci um caso que o problema seja ligado à fisiologia. Então não é que essa pessoa comeu mal e teve hipotiroidismo. Não é que essa pessoa comeu mal e teve hipertiroidismo. Quem tem hipotiroidismo, em 99% dos casos que eu encontrei, são pessoas hipo,
tá? Então é o decaimento das funções da tireoide. Aqui está o chakra das expressões. Eu vejo que essas pessoas têm vergonha do que sentem, vergonha de dizer as coisas. Muitas vezes são mulheres que foram criadas por pais machistas e não se expressaram bem. Muitas vezes são homens que têm características femininas neles, mas eles se transformaram em brutamontes para não aceitar essa feminilidade de que, por exemplo, às vezes andar de saia, às vezes usar um brinco, às vezes ser mais feminino em alguns aspectos. Não estou falando sobre sexualidade, sim expressão. Então, eu vejo que isso muitas vezes, o hipo está muitas vezes ligado com o decaimento das expressões. E isso vale para todo mundo, não só para quem tem essas características de hiper ou de hipotiroidismo, mas e o hiper muitas vezes está ligado com a vontade de realização muito grande. Então essa pessoa quer tanto fazer, tanto fazer, tanto fazer, que ela se acelera, ela perde um pouco a noção das coisas. Então, eu encontro muitas pessoas que têm hiper usando pedras vermelhas na garganta, que aumenta mais ainda. A cromoterapia funciona para o Ayurveda, a gemoterapia, usar um rubi vermelho, por exemplo, vai ter efeitos agitantes do Pitta. E o contrário se aplica no hipotiroidismo. Quando a pessoa tem hipotiroidismo e vai no consultório, geralmente ela está com um lenço na garganta, você vê que até etereamente ela está fechando realmente o chakra das expressões. Então, o que o Ayurveda considera muito importante é o funcionamento adequado dos 7 chakras. Esse funcionamento adequado significa que você, lá no chakra básico, o primeiro deles, você quer ter teto, você quer ter alimento, você quer ter família, você quer ter o básico para viver. Quando você tem o básico para viver, você quer entrar no chakra sexual, que é você se relacionar com o mundo. Você já tem as coisas básicas, agora você quer ter amigo, agora você quer ter namorada, você quer ter as relações que envolvem outras pessoas. Aí você consegue isso. Agora você quer as coisas que você almeja, além de ter família, além de ter teto, além de ter as coisas básicas, agora você vai para o chakra do plexo solar. E nesse momento você quer digerir o mundo. Você almeja um emprego bom, você almeja uma casa maneira, você almeja coisas assim que são além do básico. Você não é só teto, comida e reprodução. Agora você quer trabalho, você quer ser o melhor do seu trabalho e tal. Você vai fazendo esses 3 chakras, aí você entra no chakra cardíaco. Agora você começa a se relacionar com o amor. Você fala, não, eu amo o que eu faço, ou eu não amo o que eu faço, eu quero mudar de profissão. Aí você entra aqui no chakra cardíaco amando, tendo realmente uma impressão e uma sensação amorosa ou um não amor pelas coisas. E aí você chega no chakra da garganta, que é a hora de você expressar o que você gosta, a hora de você expressar o seu trabalho, a hora de você expressar o que você ama, a hora de você expressar a sua relação pelas pessoas. E muitas pessoas, por esse meio social, meio emburrecido que a gente vive, eles não se expressam. E eles permitem que esse chakra tenha um decaimento. E aí você tanto vai encontrar hipo, quanto vai encontrar hiper. Mas a questão é que a gente precisa ter um funcionamento adequado dos chakras. E se você funcionar bem com os 5 primeiros chakras, aí você vai encontrar o terceiro olho, você vai começar a ter intuição. Você vai começar a achar, poxa, eu não sei direito, mas eu acho que eu devia estar fazendo uma coisa diferente da minha vida. Talvez o caminho não seja por aqui, vou confiar no mundo, fé, oração, seja lá o que for. E se você confiar nesse chakra, depois de ter os seus 5 chakras em dia, está se expressando em dia, está tendo o seu campo intuitivo em dia, aí você se conecta com a sua missão, que é o seu Dharma, que é o chakra da coroa que está aqui em cima. Então, o que o Ayurveda considera é que a gente precisa da boa função de todos os chakras. Tá? Tem uma carta muito interessante que eu vou ler pra gente, e eu vejo que o que acontece é que a gente é condicionado a não usar os chakras. A gente fica ensinando a criança assim, o que você quer ser quando crescer? Cara, essa criança já é uma coisa, ela é uma criança. Cada etapa da vida ela vai ser cada um dos aspectos. Então a gente tem que respeitar o tempo de evolução, senão a gente fica enfiando na cabeça das pessoas que elas não são perfeitas. E isso é completamente errado. Eu vou pegar o tarô aqui para ler uma cartinha então. Pera aí. Que menino alerta, hein? Trouxe o tarô pro aeroporto. É que eu não ando com ele na bagagem despachada. Seria um absurdo. Então vamos lá, pessoal. Escolhi uma carta bem legal. Eu já li essa carta algumas outras vezes, mas ela condiz bastante com a principal causa que eu encontro das pessoas não se expressarem. Isso está ligado com uma imposição externa. Essa carta se chama condicionamento. Dá para ver? Condicionamento, onde a gente tem na capa um leão e algumas ovelhas. Tá bom?
Vou ler pra gente. A carta então se chama Condicionamento. A menos que você abandone a sua personalidade, você não será capaz de encontrar a sua individualidade. A individualidade é dada pela existência. A personalidade é imposta pela sociedade. Personalidade é conveniência social. A sociedade não pode tolerar a individualidade, porque a individualidade não acompanhará o rebanho, como uma ovelha. A individualidade é a natureza do leão. O leão move-se sozinho. As ovelhas estão sempre em rebanho, na esperança de que estar em grupo será aconchegante. Em meio à multidão, o indivíduo sente-se mais protegido e seguro. Se alguém atacar na multidão, há todas as possibilidades de você se salvar. Mas estando só, apenas os leões andam sós. Cada um de vocês nasceu leão, mas a sociedade está sempre condicionando, programando a mente de vocês como ovelhas. Ela nos imprime uma personalidade agradável, simpática, conveniente e obediente. A sociedade quer escravos, e não pessoas que sejam completamente e absolutamente dedicadas à liberdade. A sociedade quer escravos porque os interesses estabelecidos requerem obediência. Tem um comentário na carta. Essa carta lembra uma antiga história zen. A respeito de um leão que foi criado por ovelhas e pensava que era uma delas. Até que um velho leão o encontrou e o levou até a beira de um lago, onde lhe mostrou seu próprio reflexo. Muitos de nós somos como esse leão. A imagem que temos de nós mesmos não advém da nossa própria vivência direta, mas da opinião dos outros. Uma personalidade imposta de fora substitui a individualidade, que poderia ter se desenvolvido de dentro. Nós nos tornamos apenas uma ovelha no rebanho, incapazes de nos movermos livremente e inconscientes da nossa verdadeira identidade. É hora de dar uma olhada no seu próprio reflexo no lago e de tomar a iniciativa de libertar-se do que quer que ele tenha sido imposto como condicionamento pelos outros, com o objetivo de fazer você acreditar em qualquer coisa a seu respeito. Dance, corra, mexa-se, fale uma língua inexistente. Tudo que for necessário para acordar o leão adormecido dentro de você. Legal? Condicionamento, hein, pessoal? Cartão pra gente hoje. Beleza? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu já estou no meu horário, não posso demorar muito, tá? Causa espinhas na TPM, Lines. Lines, geralmente a espinha ela tá ligada com intoxicação sanguínea, tá? Então, se você tá com seu sangue mais espesso e mais mucoso, é possível que você tenha espinha. Tem um chá de cúrcuma com sálvia fresca que você pode tomar uns 3 dias antes da TPM. E aí você vai ver que 3 a 5 dias, cúrcuma com sálvia fresca, tomando regularmente, você vai ver que isso vai desintoxicando o seu sangue. Tá? E aí, eventualmente, prazo de 1, 2 meses, você não vai ter espinha. Mas não tome esse chá mais de 5 dias seguidos, tá bom? Cúrcuma com sálvia fresca. Se você pudesse dar uma dica especial para quem é Vata Pitta, qual daria? Juliana, eu adoro esse tipo de pergunta. Essas foram as primeiras perguntas que eu fazia. Se você pudesse resumir uma coisa em uma palavra, tâmaras, tá? Tâmaras, porque elas são doce antídoto de Vata, doce antídoto de Pitta, e elas são fáceis de digerir, são nutritivas, geram tecido reprodutivo, geram proteção para o corpo, então tâmaras, tá? Tem gente que está aqui do meu lado, em pé, me esperando, ó, porque já está quase na hora. Em algumas situações, podemos fechar o chakra umbilical? Juliana, sim, tá? Se você sofrer um medo muito grande, você vai fechar o chakra digestivo, o plexo solar. Se você tá com uma alimentação muito ruim, se você não se desenvolve na vida, se você não tem aspiração, se você não tem paixão, a paixão está aqui na barriga. Percebe quando você tem muito medo, dá um frio muito grande. Então, sensações inibidoras desse chakra, sensações inibidoras da ação estão ligadas com esse chakra, tá? Lúcia, legal. Pessoal, a Lúcia Arai Brandão é minha aluna, minha terapeuta, grande amiga minha massagista, minha monitora no curso de formação Ayurveda. Pessoa adorável. E a minha mãe conhece a Lúcia também, está feliz aqui, porque hoje é aniversário da Lúcia. E o pessoal lá no grupo de formação de Ayurveda avisou e tal. Eu falei, não, vou terminar lá e vou dar parabéns. Mas ela já está aqui, então parabéns para a Lúcia. Eu ia oferecer uma carta de tarô para a Lúcia, mas a Lúcia ela já é... Parabéns, Lúcia, que beleza. Felicidades para você. Legal, Lúcia. Ganhou parabéns à família já. Tati, segundo eu leio uma carta para você, então, se fosse aniversário, tá bom? Gostaram, né, pessoal? Ana Beatriz, fale sobre a menopausa. Ana,
vamos falar de uma forma assim, sem ser... Dá mais um tempinho, porque aqui, ó, nesse portão 4, ele está do nosso lado. E a gente não precisa pegar a fila. Então, vamos lá, pessoal. Se a gente entender, vamos tirar assim a mulher na situação e vamos pensar do ponto de vista fisiológico. Do 0 aos 12 anos de idade, a gente está na fase CAFA, onde a gente é mais gordinho. De 12 a 50, a gente está na fase PITA, onde a gente é quente, é metabólico, é estressado, quer produzir. E dos 50 em diante, a gente entra na fase VATA, que o corpo vai secando. Então a menopausa mais assim, benéfica para a mulher vai acontecer depois que ela perdeu todos os óvulos, ela vai perdendo um óvulo por mês, um de cada lado pelo processo da ovulação, da menstruação. Ela já nasce com esses óvulos pré-definidos no momento de nascimento. Então, na verdade, se você... eu sou um óvulo da minha avó, porque quando a minha mãe foi gestada, estava na barriga da minha avó, ela já tinha os óvulos, né? Então, quando esses óvulos acabam, o corpo dá uma secada. E aí ele dá uma desidratada para parar esse processo constante de menstruação. O que acontece é que as mulheres elas têm mais água no corpo do que os homens. E todo mundo come porcaria. Pão, café, massa, um monte de coisa que deixa o corpo cheio de radical livre. Nós homens jogamos esse excesso de água que a gente tem no músculo. Então a gente tem menos água e tem mais músculo. E os músculos contêm muito sangue. Então o homem ele não tem muito problema porque a água fica retida e circulando nos músculos. A mulher tem mais água do que o homem e essa água ela não fica retida nos músculos. Pode deixar que eu guardo, mano. Já vou terminar. Então o que acontece é que quando para o processo de menstruação, essa pessoa ela não consegue mais fazer a excreção constante dessa água. E como ela não comeu bem durante a vida, não fez uso de cúrcuma, uso de chá de cúrcuma com salvia fresca, teve muita intoxicação, então a menopausa ela vem com esse acúmulo de sangue que não se move mais, e aí esse sangue começa a fermentar, aí dá calor, dá frio, aí vai dando esses processos intoxicantes do sangue. Então, para quem está no processo de menopausa, esse chá de cúrcuma com salvia fresca é muito legal. Antes da menopausa, fazer uma alimentação adequada, tá bom? E é por aí, pessoal. Eu preciso ir, porque minha mãe já está surtando aqui. Ela não usa Ayurveda, então ela fica muito mais nervosa e muito mais estressada do que eu. Já foi até embora. Fechou, pessoal. Namastê. Estou chegando em Floripa para dar aula. Se eu for dar consulta, eu aviso vocês aqui. Algumas pessoas já me pediram. E segunda-feira, 12h40, a gente tem live. Namastê. Obrigado pela presença de todos.